Bom, nós estamos aqui na nossa... Alô, galera, nós estamos aqui no nosso encerramento, DIG 12, módulo 1, conversão 2.0, e a gente vai começar a avaliação da turma. Então, vou pedir para o pessoal fazer uma avaliação da seguinte maneira: como é que chegou, né, no módulo, como é que está saindo e o que ficou mais marcado para cada um em relação ao módulo. Tudo bem? Pedir para as pessoas segurarem o gravador, porque vai ficar, e falar um pouco alto, senão as pessoas não vão escutar. Pode ser? Quem quer começar? Eu quero Eu cheguei um pouco, alguns dos ensinamentos, vamos chamar assim, que a gente teve eu já tinha meio que dentro de mim, mas sem saber muito como verbalizar isso, como colocar isso em ideias concretas e transformar isso numa coisa mais real. Mas uma coisa que vai ficar pra mim, assim, pro todo sempre, é a questão da percepção e a realidade, assim, pra gente dar uma descolada da realidade, pra gente ter uma percepção um pouco melhor em tudo, seja no trabalho, na nossa vida, a gente acabar tendo uma visão mais objetiva do que está ao nosso redor. Quem vai? Eu posso ir. Então, eu entrei no curso, eu sempre busquei essa coisa de sair um pouco daqui e buscar essas informações sobre domínio, principalmente domínio psicológico, enfim, democracia cognitiva, sem saber que na verdade era democracia cognitiva. Então achei super legal estruturar esse pensamento e conseguir traçar uma linha de raciocínio e enfim, sair com uma evolução mesmo de pensamento e organizado. Eu sempre, aí falando de trabalho, eu sempre tive uma mania no trabalho de me perguntar assim, o que eu não estou vendo, né? Quando alguma questão se apresentava assim, o que eu não estou vendo, o que eu não estou fazendo? E me ajudou muito a estruturar um caminho para poder ver o que eu não estou vendo, para poder ampliar minha percepção, para poder pensar estrategicamente. Eu acho que eu comecei meio perdida nas aulas e de repente tudo fez um grande sentido agora. Bom, eu comecei totalmente intoxicada, hoje eu me sinto totalmente desintoxicada. Estou me sentindo feliz porque hoje eu vejo a importância de se pensar coletivo, e isso para mim vai fazer uma grande diferença no meu trabalho. Hoje eu também me sinto muito responsável pela sociedade, porque eu trabalho com comunicação. Então, isso vai ficar muito marcado e marcado na hora que eu for fazer as estratégias, pensar mais na sociedade, e traçar bastante também, traçar bem assim, qual é a minha missão no mundo. E isso ficou muito... Essa aula, obrigada, Nepô, porque realmente você... eu acho que eu nunca tive um professor como você para abrir tanto a cabeça das pessoas. O que mais me marcou foi que eu sempre trabalhei com essa área e eu nunca consegui entender por que as pessoas não conseguiam ver da mesma forma que eu via, assim, que a internet e a tecnologia, enfim, a gente viu que tecnologia são várias coisas, mas que isso estava dominando o mundo, e eu não conseguia entender por que as pessoas não conseguiam ver o que eu enxergava. E eu consegui entender na aula, assim, quer dizer... Eu tinha uma noção, mas eu não conseguia botar isso de uma forma racional e para explicar para as pessoas. E eu acho que esse módulo me fez entender como que eu vou mostrar para as pessoas o porquê que isso faz tanto sentido. Vou apertar o botão? Não, tá gravando já. Acho que o curso serviu para abrir mesmo assim, a minha cabeça, e acho que da turma toda, a pensar nessa questão de inovação, a importância dos resgates dos princípios, tudo isso vai fazer uma grande mudança na sociedade.
Eu faltei a primeira aula, né? Faltei a primeira aula porque eu tava focado na minha realidade, tão focado que eu me esqueci que eu tinha aula naquela noite. E quando eu me dei conta lá que eu tava naquele grupo já do Renato, eu vi que estava discutindo sobre o que não era a realidade. Eu lembro que isso foi meio confuso para mim, mas eu logo pensei no Panopticon do Foucault, e isso ficou me martelando o curso inteiro, até que hoje, finalmente, eu vi uma estrutura formada ali a partir, acho que daquela ideia dele. E o que eu não tinha pensado quando eu estudei Foucault há um tempo atrás era, a gente tinha o real inventado, tinha o real individual, mas eu não tinha pensado em descolar a percepção daquilo que a gente, enfim, realmente imagina como real coletivo, né? Eu nunca tinha pensado no real coletivo. Eu acho que essa que foi a grande sacada para mim. Bom, para mim foi muito importante para aprender a gerenciar as dificuldades de uma empresa, que quando tá tudo bem, é tudo muito lindo, mas quando tem um problema, você conseguir elevar o grau das discussões, eu achei isso fantástico, porque geralmente uma discussão você acaba se apegando emocionalmente, você acaba discutindo tudo ao mesmo tempo, e eu acho que aí você acaba perdendo as lutas, porque você se envolve, você se expõe, e eu acho que quando você consegue tratar em método, em teoria, em filosofia, você consegue ir mais armado e mais disposto a ouvir e a mudar suas percepções. Então isso pra mim foi a coisa mais sensacional, assim, desse ano que eu aprendi. Então, depois dessa avalanche aí de informações, eu entrei na pós com uma cabeça assim, quando eu entrei, uma cabeça completamente fechada. Hoje eu entrei como faixa branca, hoje eu me sinto como faixa amarela, e eu até disse pro Edu que após o filme, eu acho que o filme foi o divisor das águas. Eu acho, pelo menos pra mim, a minha percepção foi essa, que eu consegui acertar um soco no Nepô de raspão, porque nos outros dias eu tava como sparring, tipo, faixa branca com faixa preta, só tomando. Mas aí depois do filme, quando saí muito feliz daqui, como, sei lá, acho que eu nunca tinha ficado em ter assistido uma aula na minha vida, felizão. E eu falei assim, pô, eu consegui acertar o Nepô dessa vez. Eu acho que eu agradeço a ele também, o Renato também, que, pô, acho que tá sendo importante pra todo mundo aqui. O cara, pô, bota resumo, bota desenho, o Bernardo também coloca. Isso é mega importante e, sei lá, acho que espero contar com todos aqui pra, sei lá, até o final aí a gente junta nessa loucura. Bom, pra mim eu considero o início de uma nova fase. Eu aprendi a enxergar as coisas de outro modo, tô aprendendo ainda. De pensar diferente, não pensar como a grande maioria pensa, para se afastar, exatamente para poder fazer a gestão, fazer a estratégia, coisas que eu nunca tinha pensado. Então eu estou saindo aqui como um recomeço, entendeu? É o começo de uma outra fase, uma nova visão de trabalho, de pessoas, de sociedade. Para mim foi isso. Eu entrei com 29 anos e saí com 3, que eu nunca tive tanto porquê na minha cabeça como eu tô tendo agora. Então acho que é muito importante. Eu já não aceito mais aquela resposta, porque é assim. Não é assim. Se é assim, a gente vai mudar, porque era assim. Eu acho que, como o amigo falou, está sendo um divisor de águas de vida mesmo, não só de estratégia de trabalho, não, mas de vida. O que eu achei muito interessante é o fato que, quando nós somos profissionais de redes sociais, de internet, de web, a gente já se considera pessoas além, com uma visão além, né? Então, o que essa matéria, essa disciplina fez comigo foi ver que, poxa, você é estratégica, mas você está intoxicada a ponto de estar sendo operacional. Então, eu tive a oportunidade de começar a rever como eu estava aplicando o meu raciocínio e a minha visão em relação às coisas, e ter a possibilidade de me descolar, como muitos de nós já comentamos, e verificar através de análise, de estudo, de teoria, filosofia, metodologia, enfim, o que é possível ser feito. E ampliou tanta coisa para mim.
tantas possibilidades que eu comecei a ver que antes eu estava tão contaminada que eu não enxergava. Então eu acho que a gente só começou um trajeto aqui que tem muita coisa bacana a vir ainda. Eu acho que ficou para mim essa coisa do trabalho significativo. No início da faculdade, no início da minha carreira, eu fiz as minhas escolhas por valores e princípios, mas acho que depois de alguns anos eu acabei me acomodando, acabei deixando a vida me levar e acabei tentando me moldar ao sistema, me adaptar para, enfim. E eu acho que agora eu vou passar a me questionar mais o tempo todo, não vou me acomodar como antes, não vou aceitar uma coisa estagnada, vou sempre me perguntar qual é a minha motivação, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus valores, tentar resgatar sempre isso, e acho que isso aqui vai ficar para mim. Assim. Bom, quando eu vi o nome Conversão 2.0, não tinha a menor noção do que seria. Tinha uma vaga ideia de que seria alguma coisa que poderia organizar meus pensamentos. E aí, ao longo das primeiras aulas, eu comecei a perceber que, muito pelo contrário, os pensamentos estavam totalmente desorganizados. Eu fiquei preocupado com isso. Falei, peraí, o que está acontecendo? E aí, no meio das aulas, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o objetivo é esse. Pelo menos para mim, o objetivo é esse. Porque é a primeira, né? Então, é abrir mesmo o leque, fazer você pensar fora da caixa, fazer você se reinventar até com relação às suas ideias pré-concebidas, para poder você entender o que seria uma revolução cognitiva na sua vida, na minha vida. Então, para mim está sendo bom, eu estou com as ideias todas embaralhadas e pretendo organizá-las ao longo do curso aí. Bom, eu já namoro esse curso do GEC já desde a Digi 8, e eu entrei na verdade eu vim para o GEC em busca dos professores que a gente tem e vai ter, na verdade, o corpo docente que eu não busquei o IGEC, eu busquei as pessoas que dão aula no IGEC, e eu já imaginava que ter aula com o NEPO ia ser uma coisa que ia fazer uma grande diferença. Mas assim, uma das coisas mais interessantes é que quando eu comecei, na minha carreira, eu tenho alguns anos de estrada, comecei trabalhando com TI, depois migrei para o marketing. Você vai falar do camelô? Não vou falar disso não. Mas enfim, a questão é que eu sempre acreditei que, tinha alguma coisa errada. Você olhava as coisas acontecendo e falava, bicho, mas tá errado, não pode ser assim. E as pessoas diziam, não, é assim e é assim, cara. Ou você faz desse jeito, ou então, a porta da rua é a serventia da casa. Vai lá, tenta a sorte. E aí chega uma hora que você começa a escutar tanto isso que você começa a se perguntar o seguinte: sou eu que estou errado? Porque todo mundo diz que eu estou errado. Será que eu estou errado? Será que realmente eu estou fazendo as coisas de uma maneira que não é compatível com o sistema de coisas ao meu redor? E assim, depois de uma matéria como essa, você chega à conclusão que não, você não está errado. Porque o status quo é que é errado, né? Toda unanimidade é burra, na verdade. Então, o certo é você questionar, o certo é você falar, tá, beleza, é assim, por quê? Não poderia ser diferente? Não poderia ser mais fácil? Ser, sei lá, de uma outra cor, de uma outra forma? Então, assim, na verdade, essa matéria com o NEPO, ela só serviu para reforçar a minha certeza de que ser questionador é o certo a se fazer. E essa coisa também que ele falou sobre ter um trabalho significativo, né, é o que eu vim buscando, tanto na minha graduação quanto na pós e para frente no mestrado, se tudo der certo, porque eu trabalhei 18 anos com TI e chegou uma hora que eu olhei para trás e falei assim, ok, e agora? Eu não estou satisfeito. E aí você começa com aquele medo, né? Tá, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 18 anos de profissão e vou jogar pro alto? E na verdade foi o que eu fiz e não me arrependo nem um pouco, e recomendo que todos aqui que não estejam devidamente satisfeitos com as suas carreiras, com as suas vidas, façam isso. Dinamita e começa de novo. É isso aí. Bom, quando eu cheguei eu tinha
eu achava que eu tivesse uma percepção, assim, um tanto quanto desintoxicada. Não sabia que era esse o nome ainda, né? Então, assim, eu sempre busquei entender as coisas e questionar a mim mesmo para entender as coisas, como elas funcionam. Ao longo do curso eu fui adquirindo um pouco da nomenclatura de cada coisa que eu estava entendendo ali. Muito eu já pensava assim, já tentava entender, tentava pensar diferente, tentava, né, me destacar. E aí eu fui aprendendo as nomenclaturas e mais ainda indo além disso, né? O que ficou para mim agora, assim, uma frase que eu não sei se é essa ou certo, que circula por aí, que é: seja a mudança que você quer para o mundo. E aí eu penso que eu acho que eu trouxe um pouco isso para a empresa, assim, para as empresas, porque para mim e para as empresas, né, que eu penso hoje o quê? As empresas não estão pensando em mudar, né? Ou pior que isso, elas estão já com a cultura estagnada, a cultura delas já estão assim. Então, assim, eu penso que se eu posso ser essa mudança, eu também posso criar alguma coisa. Aí quando você trouxe hoje essa questão dos 10% não me recordo, esqueci o nome que seria, carteira de inovação. Aí que eu fiz esse link, eu falei, pô, realmente, então eu preciso ser essa mudança, porque é essa mudança que eu vou ser, eu posso estar trazendo para a empresa essa inovação. Então, com isso, enfim, comecei a juntar todas as ideias que a gente teve ao longo do curso. O pior de tudo isso é que eu percebi mais ainda que isso não vai parar por aqui, sabe? Isso vai se estender muito mais do que isso. Eu vou sair daqui hoje e amanhã vai ser pior para mim, porque eu vou ficar pensando nisso muito mais do que quando eu sair daqui. É isso que fica na minha cabeça confabulando milhões de coisas. Pelo menos eu tenho um subterfúgio, assim, quando eu não consigo aplicar na empresa eu escrevo música, então pra mim isso já ajuda. E assim, quando eu cheguei no curso, eu vim totalmente pensando no ferramental. Eu já estou um pouco inserido nesse mercado, eu já trabalho há 6 anos no mercado de comunicação digital, com mídia, hoje com rede social. Então eu vim pensando totalmente no ferramental e eu achei que essa aula foi sensacional, assim, foi sensacional para me desintoxicar, e eu que já estava achando que estava desintoxicado, né? Eu penso na sociedade, eu sei que eu tenho que criar os questionamentos, mas ao mesmo tempo eu precisava também me desintoxicar e entender que isso vai muito além do mundinho daquela caixa que eu achava que estava, embora eu já achava que estava indo bem, enfim, acho que foi perfeito para eu ir além disso. Então é isso. Bem, eu cheguei com uma visão de tecnologia e realidade totalmente intoxicada, né, como todo mundo. E as aulas serviram para abrir um pouco a minha cabeça, para eu poder sair um pouco daquela caixa e ir para uma caixa um pouquinho maior e pensar um pouco de forma mais coletiva, né? Não ficar pensando só o que eu penso naquele momento, tentar trabalhar mais coletivamente, pensando sempre nos princípios e tentando contaminar, digamos, com coisas boas outras pessoas, né? E tentar fazer alguma coisa boa para passar para uma próxima caixa, né? Tentar trabalhar coletivamente com isso. Eu acho que só ficou coisa boa. Eu queria ressaltar essa parte da filosofia, que às vezes a gente vai batendo na mesma tecla várias vezes, questão operacional, e não percebe que o problema é muito maior, né? Que está muito mais além disso e que não tem a ver com a parte emocional, tá? É muito mais racional. E eu fiquei pensando nisso, e não só para o lado profissional, mas também para o lado pessoal também, que isso vale para tudo, assim, achei fundamental e eu gostei bastante dessa parte. Bom, ao longo do curso eu fui vendo o quanto que eu saí intoxicado da faculdade, né, com uma visão muito operacional, e eu achei muito importante esse módulo, né, sobre a questão, né, de pensar, né, essa forma de pensar, de percepção de realidade, sair da caixa, né, e que eu ainda estou organizando todas essas ideias ainda. Bom, para mim o que vai ficar mais marcado foi as ideias que a gente viu no filme do Lutero, dessa coisa de já ter tido uma revolução cognitiva tão intensa quanto que a gente está vivendo hoje, e que as coisas foram muito difíceis de mudar, teve que batalhar muito, sofrer muito, mas que assim como deu certo para ele, vai dar certo para a gente também, a gente vai conseguir atingir nossos objetivos, não só a questão de trabalho, mas de sociedade como um todo. Bem, eu acho que
eu cheguei no curso com uma... Acho que eu cheguei no curso com uma bagagem teórica razoável. Porque eu sempre gostei de estudar a teoria da comunicação, entender quais são as novas possibilidades, o que está acontecendo no mundo na minha área. Mas isso pouco aplicável ao ambiente organizacional. Eu não sabia aplicar muito bem a uma empresa, a um negócio, o que eu estudava, as minhas ideias. E eu acho que o curso do NEPO, ele abriu muito a minha mente em relação a isso, me deu uma visão do negócio muito maior, da empresa, de saber aplicar aquilo a uma filosofia, questionar mais e ter uma reflexão crítica maior para aplicar dentro da comunicação o que a gente estuda e as novas possibilidades da comunicação envolvendo a tecnologia. Eu acho que o que mais me marcou foi essa questão toda do trabalho significativo, que já era uma questão interna que eu tinha. E o seu curso abriu a minha mente no sentido de eu pensar que eu sou livre, nós todos somos livres para pensar, para criar, para seguir o nosso próprio caminho. Hoje em dia nós temos um mundo que está muito mais aberto para isso do que provavelmente outras pessoas, outras gerações encontraram no passado, e a escolha é nossa, pular dessa caixa e entrar em outras e outras e outras até a gente chegar onde a gente quer, né? Mas existem outras opções, né? E nós temos liberdade para escolher aquilo que melhor se encaixa no nosso estilo de vida, no nosso estilo pessoal, profissional. E é isso. Também vou ficar na linha do trabalho significativo. Achei que desde o primeiro encontro eu fiquei com essa aflição. Agora no último, que você foi realmente tocar nesse ponto. Eu assim, cheguei um pouco reclamona, um pouco crítica com relação ao meu trabalho. É muito operacional, eu não consigo usar a minha criatividade, eu sou muito tolhida. E claro que eu continuo com todas essas questões, né? Não tenho a chave de tudo ainda, mas a aula serviu para dar uma desconstruída geral em tudo e aos poucos tentar sintetizar isso e aos poucos tentar dar um passo e tentar transformar essa realidade. Eu acho que a aula serviu para plantar dúvida assim, na nossa cabeça, né? Agora a gente, quando tem um conceito, um pré-conceito ou algum problema efetivamente, a gente passa primeiro pela dúvida para depois chegar numa resposta, né? Porque às vezes a gente está tão atordoado, né, com as atividades que chega a dúvida e a resposta vem como um sopetão, assim. E agora eu acho que essa parte de colocar em xeque todas essas questões que a gente vive diariamente, né? Acho que está mais forte. Então, assim, na primeira aula, eu cheguei muito intoxicada. Assim, já na primeira aula, que foi a aula de realidade, quando eu fui colocar a minha ideia, eu nem escutei, nem quis escutar muito o que os outros estavam falando. Eu achava que aquilo era verdade, que era certo, e era totalmente ao contrário do que eu pensava, sabe? Então, quando eu voltei para casa da primeira aula, eu já voltei me questionando muitas coisas da minha vida, assim, e eu vi como, durante essas 7 aulas, como é importante a diversidade, como é importante a gente escutar as pessoas, ver o que as pessoas têm para falar, sabe? E você compartilhar e ouvir as ideias das pessoas e trocar, né? Eu acho que isso que ficou mais marcante para mim. E abriu muito a minha cabeça. Eu entrei no curso com aquela ideia de fazer o curso, pegar o diploma, arrumar um emprego, ganhar dinheiro, porque o mercado está aquecido. E aí veio a aula do NEPO e pá, deu uma rasteira em todo mundo. E aí eu vi que marketing não é só vender, também é pensar. Toda a troca que teve com o NEPO, com a turma, tudo isso foi muito rico para mim e foi maravilhoso. Quando eu cheguei no IJEC... o que eu acho foi, assim, essa turma foi uma turma para mim muito especial,
né, por vocês, eu acho que... Não, a turma foi uma turma muito especial por vários motivos. A primeira que é como se de repente você fica pintando um quadro, e eu venho fazendo esse tipo de aula, né? E eu tive uma outra turma, não aqui no IGEC, no outro curso, que não foi muito legal, né? Alguma coisa não tinha sido legal. Foi legal, mas não foi muito legal. E eu gosto do muito legal. Então eu falei, cara, o que não foi tão legal? Eu fiquei pensando, etc. tal, e aquela microcrise me levou a repensar um pouco o módulo da gente. E aí eu vi a necessidade de marcar bem esses 3 pedaços, né? Filosofia, discussão sobre tecnologia e revolução cognitiva. E aí eu consegui fazer um diagnóstico, que é o diagnóstico que vocês vão ter que levar para frente, sabe? Qual é a intoxicação? E aí quando vocês estão falando, pô, para mim foi super maravilhoso, aí eu vou entrar numa ideia, né, para vocês separar o que é a metodologia e a filosofia disso que a gente viveu do professor especificamente. Então, qual é a filosofia que tem aí? A primeira filosofia que a gente implantou na sala de aula, que vocês quando forem dar aula, ou quando vocês forem trabalhar com equipe, qual é a coisa mais importante que eu aprendi? Porque quando eu comecei a dar aula, a minha primeira aula que eu dei tinha 490 slides. Eu tinha pensado todos os momentos da aula. Até as piadas eu tinha planejado. De tão seguro que eu estava. Eu era aquele professor totalmente intoxicado, que chegava, né, com medo dos alunos, etc. Quer dizer, ao longo desses, 10 anos que eu estou dando aula, né, eu fui percebendo que a aula que rende mais é a aula em que eu consegui trazer as minhas dúvidas para as pessoas. Dizer, olha, eu tenho essa percepção. É a percepção que eu consegui chegar até aqui agora. Se vocês tiverem alguma crítica, façam para eu poder melhorar a minha percepção. Então é um jogo aberto, em que eu não levo o meu ego com o meu... Isso que é a coisa mais importante, que quando a gente fala que a gente junta a percepção com a realidade, a gente, na verdade, está juntando o nosso ego. Aí ego, Lívia, no sentido budista do conceito, né? Que é o seguinte, você levar todo o teu... Entender, tá? Qual é o seu ego? Você levar toda assim, as suas dificuldades, e aí você não conseguir conversar com as pessoas. A crise que nós vivemos hoje é uma crise de comunicação. A gente desaprendeu a conversar. E a nova tecnologia não está ajudando nisso também. Porque as pessoas botam a nova tecnologia que todo mundo está conversando. Não. As pessoas também estão com dificuldade de conversar com as novas tecnologias. Então essa separação, esse trabalho de separação, de desintoxicação, é o trabalho fundamental que vocês, como estrategistas, vão ter que praticar. Ah, gostei. Então, como é que vocês vão colocar essa prática no dia a dia? Então, o cara vai chegar para vocês e falar assim, eu queria... faz aí uma estratégia para mim. A primeira coisa que vocês têm que fazer com o cara é, meu irmão, deixa eu entender. Como é que você pensa a realidade e percepção? Porque se você não fizer essa discussão com ele, mais na frente você vai esbarrar. Foi o que aconteceu nessa crise com esse curso. Vai esbarrar. Vai embolar o meio de campo. Porque vai chegar um determinado momento que você vai tocar no ego do cara. O cara vai dizer, não, mas eu penso assim. E vai acabar o assunto. Porque o cara vai dizer, cara, você está questionando a minha pessoa e não a minha percepção. Então não vai andar. Ainda mais quando você quer propor uma grande mudança, como a gente está querendo fazer. Então essa é a primeira discussão que eu acho que é fundamental, né? E como você faz isso? Você não faz isso chegando lá e dizendo assim, não, olha só, eu tive aula com o Nepo, eu tive aula no IGEC, agora eu sou um pós-graduando em marketing digital, sei tudo e vou aqui mostrar para você como é que faz. O cara vai fechar a porta para você. Você tem que chegar com a tua percepção e dizer, olha, a minha versão 3.56 da minha percepção é essa. O que você acha? O que você tem para agregar? Qual é a tua questão? E aí você abrir um diálogo com o cara, senão você não vai conseguir abrir o diálogo, né? Então o que eu acho que assim, que talvez eu percebo que as pessoas sentem, né, nessas avaliações da minha aula, é um pouco isso. As pessoas estranham porque esse tipo de aula, esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, um professor que chega mais aberto, né, essa coisa de trabalhar com o ego em outro posicionamento, né? Claro que o meu ego existe, claro que eu quero reconhecimento, claro que eu gosto dos elogios que vocês me fazem, mas, eu quero construir, né? E eu digo para vocês, eu aprendi muito com essa turma, com os questionamentos de vocês. Várias coisas que vocês falaram, eu fui sacando e fui melhorando o jeito de falar, percebendo direito, fui fazendo os vídeos, a gente foi comentando e tal, eu fui andando. Então eu não entrei do mesmo jeito que eu saí. Então a turma fez
a marca em mim também. Não estou falando isso assim, legalzinho, estou batendo. Não, isso aconteceu de fato. Né? Eu acho que assim, eu comentei, o Bernardo falou assim, não, essa coisa da tecnologia, eu falei, pô, esse negócio é legal. Aí comecei a pensar nessa técnica. Você falou tecnosistema, eu já pensei em tecnoecologia. Então a coisa foi. Então esse diálogo é um negócio legal, porque você vai construindo e aí todo mundo fica motivado, todo mundo fica legal. E é esse mundo que a gente está querendo construir. Quando a gente está falando em estratégia de marketing digital, na verdade nós estamos falando em estratégia de diálogo nesse mundo digital, nesse mundo que está entrando, que é uma ecologia digital, é isso que a gente está falando. Vocês são profissionais que vão entrar para promover a comunicação que as empresas não estão sabendo fazer. E elas não querem fazer. Não é que elas não querem, não sabem. Elas não querem fazer. Porque as pessoas estão tão intoxicadas pelos seus interesses atuais que elas não querem fazer. Mas sabe qual é o problema? Que elas estão emocionais. E o resultado não está vindo. Vocês poderiam até dizer, pô, o cara não quer fazer porque ele quer lucrar. Pior não. Pior que ele está perdendo dinheiro e não consegue mudar. Isso que é mais perverso de tudo. Ele não consegue mudar mesmo se ele pudesse ganhar mais dinheiro. Que vai contra a lógica do próprio sistema. Então a gente, aí eu vou um pouco, a Alice falou, a gente tem muitas oportunidades agora, mas essa geração é uma geração que vai ralar muito. Para vocês poderem fazer um trabalho significativo, eu falo isso por experiência pessoal. Sabe, o Brasil é um país muito autoritário, as pessoas são muito autoritárias, o ego das pessoas está muito colado à realidade, a percepção está muito colada à realidade, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem inovação e as pessoas têm raiva. No Brasil, inovação é crime hediondo. Então vocês vão sofrer. Então, o que vocês puderem aproveitar dessa turma, criarem grupos que eu brinco, agentes de mudanças anônimos, só por hoje eu vou ficar com a turma, só por hoje eu vou compartilhar com as pessoas para sofrer menos, é importante juntar as pessoas, sabe, fazer projetos juntos. De repente vocês podem pensar em startup, sair junto da turma para montar projetos, entendeu? Vocês têm essas oportunidades. Procurar pessoas dentro da organização que estejam dispostas, mais abertas. Isso tem acontecido muito comigo, eu tenho conseguido parceiros nessa história. E aí vai abrindo espaço. É uma luta política mesmo. Trabalho significativo é luta política. Mas não é luta política eleitoral, é uma luta política na sociedade, de você... Eu tenho falado com esse pessoal das startups, eu falo, meu irmão, isso aqui que você está fazendo, o cara está lá, não sei o quê, meu irmão, isso é uma luta política, cara. Você está querendo vencer, mudar o mundo que não quer mudar. É uma luta política, você tem que entender isso. Se você não entender isso, você não vai conseguir. Entendeu? Não é só negócio. Você quer mudar a sociedade. E mudar a sociedade, você briga com a política. Tem os interesses dos caras que não querem mudar. Essa é a luta política que a gente tem hoje. A gente construir uma sociedade mais legal, uma relação de consumo mais legal, uma relação do governo mais legal com os cidadãos, né? Uma relação dos políticos mais legais com o cidadão. E isso tudo é uma luta política que a gente tem função de fazer como? Entrando na comunicação, entrando na discussão do marketing, mudando as organizações. Eu queria fazer uma coisa, que é o seguinte, eu trouxe aqui um livrinho e eu queria dar esse livrinho pro Renato, que eu acho que foi o nosso operário padrão, né? Vem aqui para te dar o livro, tirar uma foto minha com ele aqui. Esse livrinho aqui é bacana, Tecnobrega, falando sobre o movimento em Belém. Acho bem a cara dele, Tecnobrega. Valeu, cara. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo apoio. Bom, então é isso, né? Acho que a gente está encerrando e acho que para mim foi uma experiência muito legal. Consolidei com vocês o módulo, esse módulo. Aí você vai falar, agora ano que vem você está falando isso, mas vai mudar de novo. Não, mas sabe quando você sente que faz um quadro e fala assim, não, agora é esse, mais ou menos? Então eu acho que assim ele consolidou. E o depoimento de vocês é um depoimento muito importante para mim. Por quê? Porque a gente tem 7 dias, 21 horas para pegar uma turma, né? Eu tenho só esse período, pegar uma turma que vem com um determinado tipo de posicionamento e levar em 21 horas para um outro posicionamento. Então eu fui procurando ferramentas, o filme Lutero é isso, ele economiza muito tempo, né? A maneira de colocar as coisas, tudo isso é construído para que a gente ganhe em pouco tempo muita coisa, para não precisar passar 4 meses para chegar no mesmo resultado. Essa que é a ideia do negócio.
Então eu queria que a gente batesse uma salva de palmas pra gente, que foi um...